Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo,
e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro? Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a este homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor. Porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que te falou o Senhor? Porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e à cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida.